O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, participou de uma festa com o dono do grupo JBS, Joesley Batista. Um vídeo divulgado nesta quarta-feira pela jornalista Malu Gaspar, do jornal Globo, mostra o ministro e o empresário no terraço em um hotel em Portugal. O encontro ocorreu no momento em que os irmãos Joesley e Wesley tentam renegociar com a Justiça os termos do acordo de leniência firmado em 2017 por envolvimento em casos de corrupção investigados pela Operação Lava Jato. O grupo JIF se comprometeu a pagar uma multa de mais de 10 bilhões de reais ao longo de 25 anos, mas pretende reduzir esse valor. Em nota, Barroso informou que não conhecia os irmãos Batista, mas ao ser abordado no referido evento, apenas cumprimentou. Finalizou dizendo que não houve conversa, apenas uma troca breve de palavras entre pessoas civilizadas. Silvio Vale... Não conhecia? A nota diz que não, que foi apresentado dele, do Barroso. Ele não conhecia? Diz que não conhecia os irmãos e que apenas cumprimentou. Que graça, né? Que graça. Foi uma coincidência. Posso continuar? Por favor, vai lá, Augusto. O Barroso, ele apresentou o programa de governo dele no grande discurso de improviso que ele fez, né? Sim, quer um Brasil melhor e maior. Quando você quer saber se uma declaração é cretina, afirma o contrário. Então, por exemplo, eu sou político, estou começando a carreira agora como ele, né? Eu vou para um comício do PCdoB e digo que quero um país menor. Ele falou, melhor e pior. É possível dizer isso? Não, né? Então você vê o programa de governo dele como é profundo. É como dizia o Nelson Rodrigues, né? É tão profundo que uma formiguinha passa por ele com água pelas canelas. Aí o pensamento desse cara. Vai ser o presidente. Não conhece o Joesley Batista. Então está explicado por que ele também tentou absolver o terrorista Cesare Battisti. Nunca tinha ouvido falar, né? Passaram, um jovem, olhar sincero, né? Lutou pela democracia. A Itália está aí. Esse é o Supremo Tribunal Federal, do qual não se pode falar sequer que eles poderiam trabalhar mais em coisas sérias e parar com essa bobagem que está tomando o tempo do Brasil e a liberdade do país. E o Barroso vai assumir a presidência do STF no final de setembro, né, Augusto? A prova de que o que é ruim sempre pode piorar, né? Silvio, vamos lembrar que a gente noticiou, né? Luiz Roberto Barroso esteve em Lisboa para palestrar no fórum jurídico promovido pelo Instituto ligado ao ministro Gilmar Mendes. E no tempo livre, então, ele encontrou espaço para se encontrar com os irmãos Batista e também na mesma noite ele teve um jantar que foi promovido aí pelo Banco BTG. Quer dizer, na mesma noite se encontrou com banqueiros e com grandes empresários. Tá tudo errado nessa história, né? Agora, tem um ponto central que é o ministro Luiz Roberto Barroso disse que não conhecia ou não reconheceu o Joesley Batista. Bom, se ele disse isso, ou ele é um mentiroso, ou ele precisa urgentemente de assistência médica e psicológica antes de assumir a mais alta corte do Brasil. É impossível que ele tenha dito isso, afinal de contas, a JBS, os irmãos Batista, eles não são novidade no Supremo Tribunal Federal. Esse não é o primeiro caso que envolve o julgamento do plenário, aliás. Eles estão enrolados na Lava Jato desde os áudios que todo mundo se lembra, de estancar a sangria, da época do MDB, do ex-presidente Michel Temer, para não entrar necessariamente aqui nos campeões nacionais, para não dizer que a gente só fala do PT. É impossível que ele não conheça os irmãos Batista. O que estaria faltando ali? Talvez uma camiseta com uma das logomarcas que o conglomerado tem do gênero alimentício. Está tudo errado. Também está errado estar mais uma vez... Tudo acontece em Lisboa, né? É impressionante como todas essas reuniões onde os interesses se reúnem, mas sem conflito. Sempre em Lisboa. Banco, empresas que vão ser julgadas pelo plenário do STF agora, algumas ainda enfrentam acusações em outras instâncias, não no STF, mas que vão subir ao longo do tempo. O presidente da Câmara dos Deputados, outros ministros do Supremo, eu já citei aqui o André Mendonça, ele esteve também
com os irmãos Batista. E passou pelas mãos dele, como a gente acabou de noticiar, mais um caso. Ou seja, é um flagrante conflito de interesses antirrepublicano, mas que vai passando, né? Afinal de contas, ele não conhecia o Joesley, coitado. Pois é, e esse encontro, Ana, ocorre no momento em que os irmãos Wesley e Joesley Batista tentam renegociar o acordo de leniência no valor de 10 bilhões de reais. Mas o acordo de leniência, né, curioso, agora vai voltar. Esse pessoal precisa decidir, né, esse acordo de leniência, se delação, se é bom, se não é, se no acordo de leniência eles têm que dar alguma informação, e se fornecendo alguma informação, essa informação foi providenciada de maneira forçada. Olha, é inacreditável isso, inacreditável. Primeiro que já começa errado, assim como o Barroso no palanque político da UNE, bravando ali, né, bradando, derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos o bolsonarismo, derrotamos a ditadura e o bolsonarismo. Ele não devia estar ali, já estava errado de estar ali. A fala só piorou a situação, mas a situação já começa errada. A presença dele ali na UNE já está errada, assim como a presença dele numa festa, numa festa assim, empresários, todos aí envolvidos com delação premiada, com esquemas de corrupção no Brasil, que todos nós sabemos, com as gravações que o Augusto mencionou, são horas e horas de gravações, você pode procurar na internet, é gravação que não acaba mais, o próprio acordo da família aí, do Joesley, da JF aqui nos Estados Unidos, foi um acordo com a justiça americana de 128 milhões de dólares, e eles delataram ali 2.000 nomes de pessoas que possivelmente receberam propina da JF. Eles falam tanto, esses ministros, né? Eu sempre comento aqui da Suprema Corte Americana, para cá e para lá. Aqui, Paula, você não vê nenhum juiz da Corte Suprema Americana em festa, em rede social, em convescote, em congresso, falando mal dos Estados Unidos e falando nós derrotamos o trumpismo. Não existe isso. Você mal sabe da vida pessoal dos juízes da Suprema Corte Americana, sejam juízes indicados pelos democratas ou pelos republicanos. Eles são discretos. Agora, outra coisa para finalizar, Paula, eu estava vendo aqui, mas espera aí, ele está em Lisboa e não tem nada para ser votado no STF. A vida deles agora é virtual. Não há mais encontros ali, presencial, um juiz, o ministro debate, o outro fala, é tudo virtual, ficam aí pelo mundo, rodando o mundo, em festinhas, em convescotes, em congressos, e vai lá no voto virtual, encontro virtual pelo Zoom. Que isso? O nosso dinheiro está pagando esses ministros para eles viajarem pelo mundo e ficar clicando no votinho virtual? Não, inacreditável. Tá, como o Silvio disse, está tudo errado. Pois é, Ana. Cris, o que não faltou em Lisboa foram almoços, jantares, coquetéis aí para todos os convidados do evento promovido pelo Instituto ligado ao ministro Gilmar Mendes. Eu ia destacar justamente isso, Paula. Além de ser sempre no exterior, sabe-se lá por quê, né? Desconfia-se, mas não podemos falar. Sempre em hotéis de luxo, né? Sempre com uma recepção nababesca. Tudo bem, era pago por empresários, mas vamos lá, quem são esses empresários que bancam essas recepções para esses ministros viajantes? Além do próprio Joesley e Wesley, que parece que disseram que não ajudaram a bancar o evento, mas teve encontro do Barroso, do Gilmar Mendes e, pasmem, André Mendonça também fazia parte dessa comitiva, com banqueiros que inclusive foram investigados na Lava Jato também, que é o banqueiro André Esteves, do banco BTG, que foi alvo da Operação Lava Jato na 64ª fase, em 2019,
E essa 64ª fase foi a fase em que se cumpriram mandados de busca e apreensão depois da delação premiada de Antônio Palocci, que era braço direito de Lula e contou muita coisa sobre a quadrilha que tomou conta do Brasil nos anos de governos Lula e Dilma e que saqueou os cofres públicos onde encontrou a chave. Petrobras, BNDES, a gente sabe a baderna que fizeram com fundos de pensão também de funcionários públicos dos Correios, do próprio Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né, Gedel Vieira Lima com aquele apartamento de 50 milhões que agora ele reconhece que era dele mesmo, que as malas de dinheiro eram dele, porque afinal de contas agora é mais um que está debaixo do braço aí do governo Lula, prestes a assumir cargo também, se já não assumiu. Então, são recepções muito estranhas, para dizer o mínimo, para usar um eufemismo, na verdade, né? E em relação a André Mendonça, eu queria fazer esse adendo de que ele está lá na mesa dele com uma análise de um pedido de liminar justamente dos irmãos Joesley e Wesley Batista para esse acordo de leniência. Então, Barroso vai assumir a presidência do STF em outubro, quando a Rosa Weber se aposentar, e André Mendonça, que estava ali junto de Barroso, cumprimentando os irmãos Joesley e Wesley Batista, vai analisar o pedido de perdão aí desse acordo de leniência. Só para finalizar, a Ana falou aí de um acordo que eles fizeram nos Estados Unidos de $100 e tantos milhões, que a gente já fica, assim, $100 e tantos milhões vai dar menos de 1 bilhão, né? Vai dar 600 e tantos milhões de reais. Eu fiz a conta aqui desses 10 bilhões do acordo de leniência para a JF pagar ao longo de 25 anos. Sabe quanto que dá a fatura por mês? Quanto que eles estão pagando, se é que estão pagando, né? Por mês, desde 2017, quando assinaram esse acordo de leniência, 34 milhões de reais. 34 milhões de reais por mês de multa, de perdão por tudo que fizeram. Eles aceitaram pagar 34 milhões de reais ao longo de 25 anos. 34 milhões de reais por mês ao longo de 25 anos. Imagine o tanto que foi desviado, o tanto que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e toda aquela equipe extremamente empenhada em descobrir a corrupção nos meandros, no esgoto da República Petista, o tanto que se descobriu a respeito dos irmãos Joesley e Wesley Batista e da quadrilha formada também por empreiteiros, por políticos, por diretores de estatais, presidentes de estatais nomeados por Lula e Dilma, para eles terem aceitado abrir mão de 33 milhões de reais por mês ao longo de 25 anos. Agora querem perdão, claro, estão vendo todo mundo solto, Sérgio Cabral, garoto propaganda do Rio de Janeiro, influencer, aí tentando angariar likes nas redes sociais e muito mais coisas acontecendo. É óbvio que eles vão pedir para não ter que gastar esse dinheiro com a devolução, né, aos cofres públicos. Quem que fica no prejuízo? O Brasil, ou seja, nós, os pagadores de impostos. Augusto, Silvio, vocês ficaram surpresos aí com a nota da assessoria de imprensa do ministro Barroso dizendo que não conhecia os irmãos Wesley e Joesley? Mas a nossa produção encontrou um vídeo aí para refrescar a memória. Duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos $80 milhões. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu já tinha, eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou. Nas continhas aí, diz Joesley Batista. O sujeito vai ter que contar que roubou, vai ter que contar que ofereceu propina, nem assim. Ele está contando. Está contando. Agora, você viu os... Eu estou vendo agora quem pediu para que isso seja... A delação premiada seja revista e tal. São os partidos de esquerda. Que maravilha, né? Quer dizer, é o tipo do comunista que todo capitalista selvagem gostaria de ter como genro. Porque eu nunca vi. Eles não são contra o capitalismo. Agora, voltemos ao Joesley, ele contou isso aí. E o Barroso vai dizer, o Barroso ele está preocupado com o quê? Então, com a volta à juventude, os encontros dele com o
para falar um mal português falar bobagem para a turma da Uni. O Brasil é uma imensa suruba. Né? Nesse momento é o que se vê, ideológica, as quadrilhas se juntando para todo quanto é lado e zombando da gente, zombando, é inacreditável esse tipo de vídeo que a gente tem que exibir de novo, porque eles botaram todos na rua. Pois eu afirmo o seguinte, nenhuma prisão decretada pela Lava Jato foi injusta, nenhuma. Ninguém ficou um dia na cadeia injustamente. Não houve nenhum erro judicial. Agora, você tem pessoas presas injustamente e aí sim você começa a achar que está tudo bem. Né? Tá tudo bem. Pode prender porque é ato antidemocrático. Não conhece a lei. Ato antidemocrático, fake news. O Lula não conta fake news. O Lula pode chamar qualquer um de canalha, né? Ele é crápula, pode chamar de canalha. Agora, nós não podíamos dizer que ele é amigo de ladrão, de ditador e ladrão. Não podia. E o Supremo e o seu puxadinho ficam aí protegendo. Agora, os ministros estão entrando na farra, né? Essas viagens, essa falta de trabalho, que ficam nesse negócio de home office aí para não deixar o advogado falar. Tudo. E também está na hora de o ministro, além de levar para o plenário, o ministro André Mendonça, dar a sua opinião, né? Todos opinam, não é hora de deixar para falar nos autos, tem nada disso não. Agora é o contrário, não é para falar nos autos, é para falar em público, como fazem os donos do Supremo. Silvio, quer complementar? Queria fazer um complemento, Paula, porque eu ia falar isso no meu primeiro comentário, mas fiquei com receio que a minha memória pudesse estar falha. Então eu fui checar. Acho que perdemos a conexão, mas falhar a memória do Silvio seria muito difícil, né, Augusto? Não falha. Isso aí não falha.